Erev Tov, Be'ezrat Hashem Na'aseh V'Natzliach. Nós voltamos para mais um estudo do Talmud Bavli, Tratado de Brachot, na verdade, dando continuidade a um processo que havia iniciado em aulas anteriores, aonde nós estávamos explorando esse Daf aqui. Nós paramos nesse trecho do Daf, Verabanan, Ma'etamaehu, Amar Kra, Shma, Bechol Lashon She'ata Shomea. Onde nós falamos que a Guemará estava procurando esclarecer qual é a razão da opinião dos rabinos, que estava sendo discutida antes, e a opinião dos rabinos, especialmente a do Rabino Yehudá Nassi, e os rabinos que estavam tendo uma discussão sobre se podia fazer o Shema só em hebraico ou em qualquer língua. Então aí a Guemará queria saber a opinião dos rabinos, e eles falaram que a opinião deles era baseada no verso, na verdade, no pedaço do verso, que diz Shema Israel. Escuta, Israel. Que os rabinos entendiam, escuta, Israel quer dizer, escute da maneira que você escuta. No sentido de dizer, na língua que você fala. Né? E aí, a Guemará prosseguiu, Lerabina mei, akativ shma, aumi bailei, ashma leosnecha, mashatamotzi mipicha. E aí a Guemará fala então, bom, se essa é a maneira de entender o verso, e o Rabino Yehudá Nassi também conhecia esse mesmo verso, então ele obviamente não interpretava desse jeito. Para ele, Shema Israel não quer dizer que você deve recitar o Shema em qualquer idioma que você fale. Então o que quer dizer para ele a expressão Shema Israel? E aí a Guemará falou que para ele isso quer dizer que os seus ouvidos ouçam o que a sua boca diz. Em outras palavras, faça o Shema em voz alta. E aí a Guemará concluiu, quer dizer, não concluiu, mas prosseguiu, e onde nós paramos, Verabanan, Sabrilei mikan de amar lo ishmia leosno yetzah. E daí, com base nessa visão de que tem que fazer em voz alta, então os rabinos concluíram também a mesma coisa, que se deve fazer o Shema em voz alta. E aí a Guemará diz que eles não aceitavam a interpretação literal do Shema, nesse jeito, mas eles concordavam com aquele que ensinava que quem recitasse o Shema sem ser de voz alta, de uma maneira inaudível, balbuciando provavelmente, também cumpriria a obrigação. Então nós paramos aqui e daqui prosseguimos. Aí a Guemará pergunta, bom, de acordo com os rabinos, também não está escrito estarão, veayu? Essas palavras estarão no teu coração, né? Como os sábios explicavam a ênfase que o verso está dando? Aí a Guemará diz, eles também precisavam dessa expressão para derivar a ideia de que não se pode recitar o Shema fora da ordem. Então, algo estar em algum lugar transmitiria, em tese, a ideia de estar no lugar que deveria, estar em ordem, estar certo ali na posição. E aí não se pode recitar o Shema a partir então do final dele, porque você tem que fazer na ordem que foi estabelecida. Disso se aprenderia da expressão veayu. Veayu adevarim a ele, asher anochim etzaveh, tal. Verabi shelo ikra lemafrea menaleye, nafka leye midvarim, hadvarim, verabanan dvarim, hadvarim ladarshi. E de onde o rabino, Yehudá Nassi, deriva a alahá de que não se pode recitar o Shema fora de ordem? Aí a Guemará responde, bom, o rabino Yehudá Nassi deriva de uma ênfase adicional no verso. O verso fala, e as palavras, né, devarim, advarim, que eu te ordeno nesse dia estarão no teu coração. O verso poderia ter transmitido a mesma ideia se tivesse escrito só dvarim, em vez de ha-dvarim, com o artigo. Então, se tivesse dito palavras em vez de as palavras. Mas como emprega o artigo definido, ha, né, na letra re, em hebraico, os rabinos derivaram, ou melhor, os rabinos não derivam do artigo definido
o que se poderia derivar sem o artigo definido. Os rabinos, no entanto, nada derivam do fato de estar registrado as palavras com o artigo definido em vez de palavras sem o artigo definido. Por que não? Por que os rabinos, no caso, então, estariam ignorando esta característica textual? Eles fazem isso por causa da influência do Rabi Ishmael. A Torá fala na língua dos homens, ou seja, ela se expressa, a Torá é escrita de uma maneira que as pessoas falam de uma maneira comum. Não é mágico, então esse rei que está adicionando, que é um artigo, é só uma maneira de falar. Então não tem por que derivar lei disso. Lemeimra de savarabi bechol a Torá kula bechol lashon nemra deisal kadatech belshon hakodesh nemra veayu dichtav rachmona lemali. Então a Gemara procura conectar as ideias para a gente poder entender melhor. Bom, isso quer dizer que o Rabino Yehudá Hanassi sustentava que, no caso de toda a Torá, no caso, quer dizer, qualquer porção da Torá lida publicamente, segundo a interpretação de Tosafot, essa seria a intenção, ou, segundo o Meiri, é no caso daquele que estudasse ou lesse a Torá de uma maneira geral. O fato é que nós não sabemos se a intenção era uma coisa ou outra. Funciona nos dois casos. Mas nesse caso, de toda a Torá, seja no caso dela lida publicamente, ritualmente lá na sinagoga, ou estudada corriqueiramente em qualquer Beit Midrash, se poderia recitar de qualquer idioma, como se alguém cogitasse dizer que toda a Torá só pudesse ser recitada no idioma sagrado e não em qualquer outro. Então por que nós precisaríamos daquilo que a Torá registrou, veayu, estarão? Porque proibir a recitação do Shema num idioma diferente do hebraico, nesse sentido aqui, seria uma proibição supérflua. Se você concluísse que a Torá inteira não pode ser lida em língua nenhuma, a não ser em hebraico. Agora, visto que a Torá mesma, isto é, o texto, viu a necessidade de exigir especificamente que o Shema fosse recitado em hebraico, segundo essa interpretação, baseado numa palavrinha ali que destaca essa obrigação, então isso deve ser porque a Torá como um todo pode ser lida em qualquer língua. Porque senão eu não precisaria especificar num lugar só. Itztrich mishon dirtiv shema. Aí a Gemara, apesar do raciocínio ser bom, a Gemara rejeita e fala assim, bom, mas não é necessariamente assim que você deveria pensar. Porque a frase vehayu, estarão, ela seria necessária nesse caso por causa da frase shema. Porque shema quer dizer o que afinal? Quer dizer escuta, né? E essa frase também está lá. Então, se não fosse pela frase estarão, veayu, uma pessoa que lê teria interpretado que o termo Shema, escuta, estaria lá para permitir que o Shema fosse recitado em qualquer idioma, como os rabinos concluíram. De acordo com a opinião deles, é esse o sentido da palavra. Portanto, a frase veayu seria necessária, segundo a interpretação do Rabino Yehudá Hanassi. Lemeimra de savrei rabanan bechol haTorá kula belashon hakodesh nemra deisal kadatach bechol lashon nemra shema dichtav rachmona lamali. Então a Gemara tenta esclarecer. Bom, então isso quer dizer que os rabinos sustentavam que toda a Torá só poderia ser recitada no idioma sagrado e não em qualquer outro? Como se alguém cogitasse dizer que a Torá poderia ser recitada em qualquer idioma, então por que eu precisaria daquilo que a Torá registrou Shema? Se eles interpretavam que Shema quer dizer que o Shema pode ser recitado em qualquer idioma. Mas se a Torá inteira pode ser recitada em qualquer idioma, então para que eu precisaria de uma palavra para indicar isso para um trecho específico? Aí a Gemara diz, não, mas você precisaria do Shema por causa do termo veayu. Porque se não fosse pelo termo Shema, que segundo a interpretação dos rabinos, quer dizer que pode ser recitado em qualquer língua, aí é a opinião do Rabino Yehudá Hanassi que teria criado problema. Porque ele teria dito que seria proibido recitar um Shema em qualquer outro idioma. Portanto, Shema seria necessário para os rabinos. Então, o termo que é necessário para os rabinos para ensinar que o Shema tem que ser recitado em qualquer idioma é Shema,
E o termo que é necessário para o Yehudá Nassi para ensinar que se deve recitar só em hebraico Shema é Vehayu. Veja só, não é? Tanu Rabanam Vehayu shelo ikra lemafreya advarim al levavecha יכולת כל הפרשה צריכה כוונה. תלמוד לומר, האלה עד כאן צריכה כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה. דברי רבי Eliezer. A interpretação desses versos, então, é uma fonte de disputa fundamental sobre a obrigação de recitar o Shema e a intenção exigida durante sua recitação. Os rabinos ensinaram da frase Vehayu, né? Vehayu é derivado que não se pode recitar o Shema fora de ordem, como nós vimos. Né? Da frase, estas palavras, Advarim, Alevavecha, né? Elas vão estar no seu coração, se inclui que o ritual deve ser recitado com intenção, com kavaná, como a gente costuma falar no jargão. Shalom, shalom, erev tov, wilmes. Com kavaná, né, com intenção. E daí se poderia concluir que todo o parágrafo requer intenção, então. Por isso, o verso ensina mencionando o termo estes, ha'ele, para indicar que até esse ponto disto estar escrito é preciso kavaná. É preciso intenção, é preciso concentração, é preciso foco. Mas daqui em diante, não mais é obrigado ter intenção. Significando, só para esclarecer, não é que não é para ter intenção no sentido, aí eu posso largar para lá e pegar o celular. Não, está falando assim, intenção requerida para se considerar, para a própria pessoa considerar, que cumpriu a mitzvah, que cumpriu a obrigação que os rabinos estão ensinando a cumprir. É nesse sentido. Então, dessa primeira expressão até a ele, aí a pessoa tem que estar bem concentrada. Depois disso, caso ela se distraia, caso ela olhe para o lado, tudo bem. Valeu. Não é? E mesmo se a pessoa recitar o resto do Shema sem intenção, não prestando muita atenção, ou como se faz hoje corriqueiramente, né? Como é que se recita Shema hoje? A pessoa fala Shema Israel, Hashem Eloheinu Hashem Echad, não é assim? Não é? O pessoal ninguém está prestando atenção em nada. Essa que é a verdade dos fatos, né? Como se costuma dizer em sinagogas de poloneses principalmente, né? Vamos logo com esse negócio. Anda logo, vai, porque eu tô com pressa, tenho coisa para fazer. Então, quer dizer, não se faz, né? Esses são os fatos, né? Então, a gente faz assim, mais ou menos, tal, e tal, e tudo bem, e toca o barco. Então, os rabinos estão dizendo que caso isso acontece, tudo bem, a obrigação foi atingida. Então, mesmo se restar o resto do Shema sem intenção, cumpre a obrigação. Esta foi a declaração do Rabino Eliezer sobre o assunto. Amaló Rabi Akiva, Arei o Omer. O Rabino Akiva disse a ele, mas o verso afirma. E aqui termina a página que nós estávamos. A página 13a. Então nós vamos dar início a 13b, para justamente nós darmos continuidade a esse debate. Né? Então o Rabino Akiva falou sobre o verso. Asher anochi metzaveh hayom alevavecha. Mikan atalamed shekol parashá kula tzericha chavana. Então o Rabino Akiva falou assim, bom, nós temos o verso, e o verso fala Asher anochi metzaveh hayom alevavecha. Eu te ordeno neste dia vai estar no teu coração. Então o termo a ele, que nós havíamos dito antes, ele não seria, de acordo com o restante do verso, uma limitação da necessidade de intenção, de kavaná, de foco nessa mitzvah. Pelo contrário, desse verso você aprende que toda parashá requer intenção. Né? Então, segundo o Rabino Akiva, quem está rezando não está rezando certo, não é? Segundo ele.
Amar Abba bar Rav Chana, Amar Rabi Yochanan, Alachá que Rabi Akiva. Então o Rabba bar Chama disse que o Rabino Yohanan havia dito: a Alahá está de acordo com a opinião do Rabino Akiva. Ou seja, de que toda a porção do Shema requer Kavaná. Eika de matna ela achadetania. Akora et Shema tzarich sheikhavin et libo. Rabbi Acha mishum Rabbi Yehuda omer, keivan shekivem libo beperek rishon shuv eino tzarich. Amar Abba bar Chama, Amar Rabbi Yochanan, Alachá que Rabbi Acha, Amar Bishon Rabbi Yehuda. Então alguns ensinam, divergindo aí, esta alahá declarada pelo Rabino Yochanan com relação ao que foi ensinado numa Tosefta, no ensinamento adicional, portanto, né, isso que é uma Tosefta, onde há uma disputa entre os Tanaim. O primeiro conceito do Taná, que é considerado válido, é o seguinte: aquele que recita a reza do Shema, o rito do Shema, ele deve focar o coração, ele deve ter kavaná em toda a recitação do Shema, no rito inteiro. O Rabino Acha disse em nome do Rabino Yehuda: assim que ele foca o seu coração no primeiro parágrafo, ele já não precisa mais da kavaná. Ou seja, ele discordava dos demais sobre esse requisito. Não é que a kavaná se aplica a todo o texto. A kavaná se aplica ao primeiro parágrafo. Depois disso, não, senhor. Foi com relação a essa Tosefta específica aí que o Rabba bar Chana disse que o Rabino Yohanan havia dito que a alahá está de acordo com o Rabino Acha, que falou em nome do Rabino Yehudá, embora distinta da versão anterior que acabamos de ver, acaba chegando mais ou menos na mesma conclusão. Mas eram sobre isso que eles estavam discutindo, porque os Tanaim não tinham, digamos assim, um consenso sobre esse assunto. Ou seja, não é que todos eles concordavam com o Rabino Akiva, não. Bonito que o Rabino Akiva está falando. Bonito, né? Tem que rezar tudo com intenção. Só que a gente vive no mundo real, né? No mundo real, não é muito assim que funciona, não. A pessoa com pressa, tá frio, eu estou fazendo outras coisas, né? Briguei com a esposa, estou com esse problema aí, não sei o quê. Então, assim, intenção para tudo, kavaná para tudo, pera lá. Né? Então, tipo, vamos criar uma maneira que todo mundo consiga. Né? O Rabino Akiva não queria saber disso. Todo mundo tem que conseguir. Mas os outros rabinos achavam que não. Peraí, não é assim também. Tania idach vehayu shelo ikra lemafreya al levavecha Rav Zutra omer ad kan mitzvat kavana mikan ve'elech mitzvat kriya Rabbi Yoshaya omar ad kan mitzvat kriya mikan ve'elech mitzvat kavana. Foi ensinado num outro baraita, ou seja, numa outra Mishnah que não foi colocada no livro do Rabino Yehuda Nassi, por isso que tem esse nome de baraita, sobre esse assunto aí, que cita outras opiniões mostrando essa divergência entre os rabinos. Da frase que está lá no texto, Vehayu, né? Eles serão, eles estarão, que é recitado lá no Shema, nós aprendemos que o Shema não pode ser recitado fora de ordem, eles falaram. Né? E da frase Alevavecha, sobre o teu coração, o Rav Zutra disse que, então, até esse ponto é que existe a mitzvah de Kavaná. Por quê? Porque tem que ver, né? Coração, Kavaná, porque lembra, né? Nós falamos na aula anterior, no mundo antigo eles não sabiam onde é que se pensava. Né? Eu digo não sabiam porque o que eles achavam que sabiam estava errado. Eles achavam que a gente pensava pelo coração. Eles não sabiam da função do cérebro no pensamento. Então quando uma pessoa, né, colocava assim, não, deixa eu pensar aqui um pouco a respeito, ele botava a mão no peito, né, para dizer assim, não, peraí que eu estou pensando aqui. Porque eles achavam que pensava no peito, eles não achavam que pensava na cabeça. Né? Então, para ele, a kavaná, a intenção, o foco vem do coração. Portanto, quando o texto diz alevavecha, então a mitzvah da intenção viria até aí. Daí em diante ele dizia, aí, ou seja, a partir do segundo parágrafo do Shema, aí a mitzvah não era a mitzvah da kavaná.
seria a mitzvah da recitação apenas. Que aí a recitação é recitação, né, gente? Então, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, e manda bala. Lê o resto aí sem enrolação. O Rabino Yoshia disse que é o contrário, não é isso, é o oposto. Até esse ponto, até a levavecha, a mitzvah é da recitação. E dali em diante é da intenção. O que dificulta bem as coisas. Porque, então, a questão toda não está nem na recitação do Shema, para o qual se dá muita ênfase. Né? A declaração da emuná, do monoteísmo absoluto, né? E tal, e tudo isso. Então, se imaginaria que a Kavaná está ali. Mas ele achava que não, a Kavaná não está ali, não. A Kavaná está em outro lugar. Mas, namikan veilech mitzvat kriya dirtiv ledaber ban achana meiach ketiv dibarta ban. A princípio, a Gemara entendeu que o Rav Zutra exigia a recitação apenas no segundo parágrafo, enquanto que no primeiro parágrafo ele apenas indicaria que a kavaná, a intenção, seria o necessário. Né? Portanto, a Gemara pergunta assim, bom, mas aí o que diferencia da frase que ele fala lá, né? Mikan veilach, daqui em diante, ou seja, a partir do segundo parágrafo, para se dizer que haveria mitzvah da recitação ali. Como é que ele enxergou isso lá? É isso que eu quero entender. É devido ao que está escrito, por acaso? Porque está escrito lá em Devarim 11:19, ensinarás aos teus filhos e falarás deles. Né? Ledaber ban. Mas aí a Gemara diz, se for isso aí não seria comprovação. Porque também aqui no primeiro parágrafo está escrito Vedibar taban, né? E tu falarás deles. E aí, nesse caso, sendo esse o raciocínio, não se sabe se é, a mitzvah da recitação se aplicaria ao primeiro parágrafo também, usando esse raciocínio aí. Então, como é que eu entendo o que ele está falando? Ahe que amar adkan mitzvat kavana vekriyat vemikan veilech kriyat belo kavana. Então, em vez disso, talvez ele estaria dizendo o seguinte, até esse ponto, existe a mitzvah da intenção e da recitação também. E daqui em diante é que existiria a mitzvah só da recitação, sem envolver o negócio da kavaná. Aí talvez a gente conseguisse dar um sentido aí para o que está acontecendo. Pode ser isso. Ma'ishana adkan mitzvat kavaná vekriyat dichtiv alevavecha vedibar taban atam nameya kativ alevavechem ledaber ban. Então, novamente, a Gemara pergunta, tá, mas peraí. De acordo com o Rav Zutra, o que é diferente quando ele diz até esse ponto? Querendo dizer com isso, o primeiro parágrafo. E aí ele fala que ali, até aquele ponto, há a mitzvah da kavaná, da intenção e da recitação, segundo esse entendimento que foi dado aí. Então, a gente está dizendo que tem dois requisitos no primeiro parágrafo. E aí está escrito lá, Alevavecha, sobre o teu coração, e também está escrito Vedibar taban. E aí vocês devem falar deles. Isso aí seria indicação destas duas obrigações, desses dois requisitos. Lá no segundo parágrafo, porque se for isso em relação ao primeiro parágrafo, lá no segundo também está escrito Vedibarta Alevavechem ledaber ban. Está escrito também, vocês devem colocar essas palavras no coração e falar delas. Então, o raciocínio não seria legal, porque se no primeiro caso quer dizer dois requisitos, bom, as frases constam no segundo parágrafo também. Então tem que dizer que no segundo caso também quer dizer os dois requisitos, para esse raciocínio funcionar. Né? Então, notem a preciosidade do que o Talmud está falando aqui. Né? Nós vivemos numa geração onde a maior parte das pessoas perdeu esta habilidade que o Talmud está demonstrando. Nós estamos discutindo Shema, o rito, o argumento de um, o argumento de outro. Mas o que nós estamos realmente fazendo, essencialmente, é exercitando a lógica, exercitando o bom senso. Saiba, né, você que estuda o Talmud, saiba que o objetivo do Talmud é exatamente isso daqui. Ensinar a desenvolver raciocínio lógico,
Ensinar a desenvolver observação precisa das coisas. Não ficar preso em versos, mas realmente tentar entender o raciocínio para onde um argumento está levando, para que você consiga ver qual é o problema dele, como ele pode ser melhorado, se é que ele foi entendido. Então, nós fizemos um pouco desse exercício de ter essa percepção na aula anterior, mas notem que nessa 13ª página do Talmud, né, nesse Daf, o Talmud se dedica muito para isso, né, para mostrar como comparar os raciocínios, como detectar a lógica por trás dos argumentos. Ao mibaileye lechid Rabbi Yitzhak de Amar vesamtem et devari ele tzricha sheteshma keneged alev. Aí a Gemara diz assim, bom, então nós falamos o que falamos, né? Que o Rav Zutra, ele fala essa expressão aí, o que é diferente, até esse ponto, querendo dizer o primeiro parágrafo, querendo dizer que tem 2 obrigações, só que as frases que ele usa para justificar isso também constam no segundo. Então, não é bem o que ele está falando, porque a regra prosseguiria para o segundo também, segundo esse mesmo argumento. Aí, então, a Gemara diz, bom, mas esse verso, ele não seria supérfluo para a argumentação como um todo, dentro desse raciocínio. Ele seria necessário para a gente poder derivar o que foi ensinado pelo Rabino Yitzhak, porque o Rabino Yitzhak era o cara que disse, e vocês devem colocar essas palavras, a expressão, né? Vesamtem et devarei ele, essas palavras que vocês devem colocar, se refere literalmente aos parágrafos do Shema encontrados no tefilim, que é o filactério, né? O tefilim, que se amarra no braço, na cabeça para rezar. Muito bem, o verso ensinaria então que a colocação do tefilim no braço deve ser realizada no local do braço, que é considerado em frente ao coração. E esse tipo de expressão pode bugar algumas pessoas, né? Como assim local do braço que fica em frente ao coração? É que é o seguinte, o nosso corpo não é um quadrado, não é? Ele não tem frente e verso. São maneiras da gente se expressar. É um cilindro o nosso tórax, né? Então, a altura do coração, para qualquer direção do corpo, é considerado, digamos, estar perante ele. Então, o tefilim do braço, ele é colocado justamente aqui na altura do bíceps, que quando você abaixa o braço, ele fica apontando para dentro. Ele fica apontando, então, para o coração, por assim dizer. Né? Porque o coração, ele é grande, né? E ele preenche aqui a parte do tórax. Então, o bíceps, aqui o músculo, a ponta do bíceps, é aonde o tefilim do braço tem que ser exatamente posicionado para que quando você abaixe, a caixinha fique virada meio que para dentro, apontando então para o coração. Este é o sentido do que ele está falando ali. Porque, né, se você não construir essa imagem na sua cabeça, fica meio estranho. Amar Marabi Yoshia Omer Ad Kan Mitzvat Kriya Mikan Veilech Mitzvat Kavana. Maishana Mikan Veilach Mitzvat Kavana Mishon Dichtiv Alevavechen Achanameya Ktiv Alevavecha. Aí a Gemara tenta esclarecer a segunda opinião do Baraita. O mestre, o Rabino Oshia, disse: até esse ponto, a frase até esse ponto, no final do primeiro parágrafo, existe a mitzvah da recitação. A recitação ritual do Shema, como a gente tem falado. Daqui em diante, há a mitzvah da intenção. Então ele concordava com aquela segunda opinião que vimos, né? Aí a Gemara pergunta, tá, agora de acordo com o seu raciocínio, o que é diferente na frase daqui em diante, ou seja, até o final do primeiro parágrafo, para o começo do segundo parágrafo, para você dizer que tem a mitzvah da intenção a partir desse ponto? Se você falar que é porque está escrito no segundo parágrafo, você colocará essas palavras no coração, né? Alevavchen. Bom, isso aí não seria um argumento muito bom.
Porque aqui também no primeiro parágrafo estaria escrito sobre o teu coração. Então, o mesmo argumento que este caso estaria usando para dizer que se deve ler tudo com Kavaná, também não é um argumento bom. Porque ele está dizendo, não, essa primeira frase seria recitação, dali em diante o resto do texto inteiro, intenção, e aí o argumento seria o quê? Levavchen? Não é bom esse argumento, porque consta no primeiro caso também. Ahi que amarad kan mitzvat kriya vechavana, mikan veilech, kavana blo kriya. Aí a Gemara fala, bom, então a intenção que se pretendeu comunicar ali foi, até esse ponto, até o final do primeiro parágrafo, existe a mitzvah de recitação e a mitzvah de intenção ao mesmo tempo. E dali em diante, a mitzvah de intenção sem a mitzvah de recitação. Então o que nós temos agora? A inversão do que foi falado antes. Né? Foi falado antes que tinha mitzvah de recitação, em seguida de intenção. Depois que tinha de intenção e em seguida de recitação. Depois de intenção e recitação seguido de recitação e intenção e recitação seguido de intenção. Então, essas são as 4 discussões, essa é a mahloket, a discussão que eles estavam tendo sobre no que se aplica as regras, no sentido de, quando você fazer o ritual, você fazer conforme o requerimento tradicional elaborado. Então, havia discordância entre eles sobre isso. Omaishana kan mitzvat kriyat vechavana dirtiv alevavecha vedibarta bam hatamna meiha ktiv alevavchen ledaber bam. Aí a Gemara continua fazendo o exercício, dividindo em pontos como eu acabei de fazer. O que é diferente na frase até daqui em diante, né, até esse ponto do primeiro parágrafo, para a gente poder dizer que tem uma mitzvah de recitação e uma mitzvah de intenção. Posto que são 2 requisitos num só trecho, como está escrito, a levavecha, no teu coração, e também está escrito, vedibar taban, você falará deles. Então, ali também, com respeito ao segundo parágrafo, né, por acaso não está escrito, e vocês devem colocar essas palavras em vosso coração, alevavchen, e também não está escrito lá ledaber ban, e vocês devem ensinar aos seus filhos para falar delas. Então por que você aplica o raciocínio numa parte e não aplica na outra parte? Ao de divrei Torah chetiv, ve'achi que amar achmona, agrimo bnei yachun Torah, que eiche deligrusubo. O Rabino Yoshia, então, respondeu a esta análise dizendo, aquele verso que você está se referindo, da segunda parte, se refere ao estudo da Torá em geral, não à recitação do Shema em particular. Então, quando o texto diz, falará destas palavras, ensinarás aos teus filhos, não está falando, você vai ensinar o Shema aos teus filhos especificamente, mas você vai ensinar Torá para eles especificamente. Né? Ou seja, especificamente, modo de dizer em comparação, mas é de uma maneira geral, né? Torá de uma maneira geral e não a recitação do Shema de uma forma particular. Porque, é claro, ensinando Torá de uma maneira geral, passa pelo assunto do Shema uma hora. Né? E a Torá diz o seguinte, ensina os seus filhos Torá para que eles sejam bem versados nela. Ou seja, olha que interessante, né? O Rabino Yoshi aqui, ele criou uma paráfrase do que a Torá supostamente diz. Não é? Nós sabemos que a Torá não diz isso, que ele falou aqui. Né? Ele falou, a Torá diz, ensina os seus filhos a Torá para que eles sejam versados nela. Não, a Torá não diz isso em lugar nenhum. O que a Torá diz é, vocês devem ensinar estas palavras aos seus filhos. Daí nós, leitores do Sefer Devarim, presumimos que está falando da Torá como um todo, do ensino divino como um todo, enfim, cabem interpretações aí dentro. Mas o que ele está transmitindo é que ele entendia, e se entendia tradicionalmente, a palavra Torá não como referência aos livros que hoje a gente compra e chama de Torá, mas a ideia de ensino divino, a ideia de espiritualidade como um todo, e não um livro ou uma coletânea em particular. Porque se fôssemos utilizar a expressão Torá do jeito que consta
no Sefer Devarim ou no Sefer Melachim, Torá quer dizer só o Sefer Devarim. Só isso quer dizer Torá. E não é todo o Sefer Devarim também. É partes do Sefer Devarim. Né? Então, quando nós usamos Torá, nós usamos como jargão do Humash. Os 5 livros. Né? Os 5 livros. Nós usamos como um jargão para querer dizer os livros que hoje a gente chama de Torá. Mas no mundo antigo, Torá era uma coisa muito diluída no seu sentido. Daí, estas observações seriam observações dignas da nossa atenção. Né? Então, a Torá está falando de uma maneira geral, no sentido assim, ensine Torá para os seus filhos. Faça com que eles sejam pessoas versadas nisso. Vamos lembrar também do fato de que esse é um verso que depende de quem lê. Ele vai ser interpretado de uma maneira diferente dependendo de quem está lendo. Um fanático, um autoritário que ler isso, imediatamente considerará que isso quer dizer doutrinar, ou seja, incutir ou forçar uma pessoa a determinadas ideias. Mas aqui ele está falando de fazer uma pessoa se tornar versada. E aí é que é o ponto-chave para nós. Você ser versado em algo é você ser de fato educado naquilo. É você ser de fato instruído e capacitado, inclusive, para ensinar sobre aquilo. O que, portanto, indica que a doutrinação não serve. Porque na doutrinação você não aprende o fundamental para se tornar um verdadeiro educador, que é o pensamento crítico, a análise crítica do que você está estudando, aprender a ler com competência, como falamos em estudos anteriores. O doutrinador não é um leitor competente, porque ele é subserviente do texto, qualquer que seja o texto que ele esteja lendo. E o pesquisador não. O pesquisador investiga o texto como um investigador policial investiga uma cena do crime. Né? Ele analisa detalhes, ele quer saber, ele duvida, ele faz provas e contraprovas, ele vai atrás da informação. Ele é investigativo. Então, há uma grande diferença em ser doutrinador e educador. Né? Essas duas coisas jamais podem ser confundidas e nós aqui fazemos questão de toda vez que pudermos lembrar disso. Tanu Rabanan Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad Ad kan tzricha chavanat alev divrei Rabi Meir Amar Rava Alachá Rabi Meir. Os sábios ensinaram em outro baraita a respeito de quem recita o Shema e profere o verso Shema Israel, né? Escuta Israel, Hashem é nosso Eloá, Hashem é um. A intenção do coração, a kavaná, só seria necessária até esse ponto, para deixar bem claro. Esta foi a declaração do Rabino Meir. Rava disse, nesse assunto aí, a Alahá está de acordo com a opinião do Rabino Meir. Então, quero dizer, tivemos toda aquela discussão com argumentações diversas sobre aonde aplicar a intenção e aonde aplicar a obrigação da recitação. Então a Gemara diz, bom, resumo da ópera, só é obrigado kavaná mesmo para fazer o Shema, falar a frase Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ali precisa kavaná. Depois, blá, 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 não é? Prossegue normal. Tania, Somchus Omer, Kol amarich be'echad, marichem lo yamav u'shnutav, Amarav Acha bar Yaakov, Oved alayt, Amarav Ashi, Ubilvad shelo yachtof bacheit. Foi ensinado num baraita depois dessa conclusão. Somchos disse. Somchos, para quem não sabe, era um discípulo do Rabino Meir. Tem esse nome diferente, porque, segundo dizem, sabe-se pouco sobre ele, mas, segundo dizem, era grego e muito versado tanto em aramaico quanto em grego. Então, Somchos disse, aquele que estende a entonação na palavra Echad do Shema, ou seja, então ele fala Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, não é? Da palavra Echad,
ele é recompensado, ele diz, com prolongamento dos seus dias e anos. Rav Aha Bar Yaakov disse, isso só é verdade se ele estender a letra Dalet, Errad, para que ele fale por completo a palavra Errad. O Rav Ashi disse, contanto que ele não pronuncia a letra Reta apressadamente. Errad. Tipo, fica esquisito. Aí você para e reflete. O que o Somchos está querendo com isso? Então esse é um dos textos que, novamente, quando mistificadores leem sobre isso, eles propagam uma suposta crença mágica, dizendo que se você fizer o Shema e falar errado, você magicamente vai viver mais anos. O que, dependendo do tipo de vida que você tiver, não é muito vantagem, né? Se você for uma pessoa idosa, que já tiver câncer, reumatismo, né, osteoporose, viver muito para você não é muito vantagem, né? Ou seja, esse é um benefício relativo, se você está me entendendo, né? Você simplesmente falar assim, você vai viver muito? Não depende, né? Vai que você é preso. Viver muito não é muito bom nesse caso, né? Então, assim, o que isso procura transmitir quando um racionalista lê isso? Porque nós já sabemos o que os místicos fazem com isso. Eles transformam o Shema num ritual mágico de magicamente viver mais anos de vida. Como eu já falei, só vale a pena se a sua vida for muito boa mesmo, você querer esse tipo de coisa. Se não, deixa ela rolar como ela rola normal mesmo. Agora, não sendo o Shema um ritual mágico, e não tendo ele poderes mágicos de fazer coisas, e se você quiser viver mais, você tem que se alimentar bem, dormir bem, se exercitar, diminuir o consumo de sal, de açúcar e de refrigerantes e essas coisas. Esse é o verdadeiro, né? E nem isso é garantido, muito menos um ritual mágico. O que eu faço com a informação do Somchos? Na verdade, ela é muito profunda para nós, racionalistas. Até esse momento, para você que tem acompanhado esse estudo do Talmud, nós falamos muito a respeito da concepção de Kavanat Halev, né? Ou seja, de intenção do coração, de foco. Nós explicamos em aulas anteriores que o objetivo disso é foco, né? Que você tenha atenção e que se concentre no momento presente onde você está e, portanto, ao fazer isso, você se põe na presença do divino, pois isso só é possível no momento presente, no agora, né? Então o Shema, o rito do Shema, bem como todos os ritos, na verdade, apontam para isso, mas o Shema em especial aponta para isso, para o fato de que nós, nesse momento, focamos a nossa atenção no momento presente. Nós saímos da nossa mentalidade, saímos do universo dos pensamentos, problemas, coisas para resolver e focamos aqui, nesse instante, né, onde nós compartilhamos essa percepção e isto é, por si só, na vida real e concreta, a percepção do divino. Então, nesse instante, você sai da ilusão do tempo, nem que seja por um instante. Sair da ilusão do tempo, sair da ilusão da mentalidade, é sair desse sistema de quanto tempo se passou e quanto tempo me falta. Esse é o sentido de você prolongar seus dias e anos. Não no sentido de que você vai prolongar seus dias e anos no futuro. Porque não existe nenhum futuro. Você nunca experimentou futuro nenhum. E a bem da verdade, você nunca experimentou passado nenhum. Porque tudo que você lembra agora, no momento presente. E aquilo que você lembra, quando aconteceu, aconteceu no momento presente. Nada acontece no passado. Tudo acontece no presente. Nada acontecerá no futuro. Tudo ocorre no presente. Então, o que é verdade? A verdade é que o momento presente se transforma constantemente. E nós, presos às nossas memórias ou aos nossos devaneios, saímos da realidade do momento presente. Onde está a manifestação do divino? Agora, no momento presente. Está nisso. E onde está a nossa mente? Nossa mente está no passado, ocupada com memórias, ou está projetando futuros que muito provavelmente não acontecerão. Porque se eu quero que qualquer futuro aconteça, eu devo realizá-lo
no momento presente. É agora que eu tenho que me focar. Então, quando o Shema me traz para o momento presente, o Shema me tira da ilusão do tempo. Me tirando da ilusão do tempo, eu experimento os meus dias verdadeiramente. E, experimentando meus dias verdadeiramente, meus dias são prolongados. Eu acabei de fazer parte, literalmente, daquilo que é eterno. Porque o que é eterno? O momento presente é eterno. O agora é eterno. Então, nesse instante em que eu estou focado aqui e sair das minhas ilusões mentais, eu estou em contato com aquilo que perdura para sempre. E, portanto, prolongo meus dias. Este então, para nós racionalistas, é o real, e aí perceba porque é real mesmo, não metafórico, real prolongamento dos dias. Agora você entenderá, se você está acompanhando o meu raciocínio, por que é que a Torá, em específicos versos, diz o que diz. Aonde a Torá diz que você prolongará seus dias? Bom, a Torá diz isso, por exemplo, quando você estiver buscando, imagine uma pessoa do mundo antigo, não tem granja para comprar ovos. Se eu quero comer ovos, eu tenho que sair no mato e pegar ovos. Então as pessoas comiam muito ovos de passarinho. E aí um cara saiu para pegar os ovos de passarinho para fazer o café dele. E aí a Torá diz que ele tem que fazer o quê? Então, quando você achar um ninho com os ovos, e a mãe provavelmente estiver sentada nos ovos, porque você vai cedo, não é? E os pássaros estão ali num dia frio, vamos supor, e você for tomar os ovos, não tome a mãe e os filhotes juntos. Não faça isso. Tome os ovos, você está com fome, teus filhos estão com fome, você vai comer o que você vai comer. Mas você vai deixar a mãe ir, para que se prolongue os seus dias. Nesse caso, o que é que prolonga os dias? A misericórdia. Porque quando você foca no momento presente, um dos sentimentos que emanam naturalmente de você é a gentileza, é a misericórdia. Então, mesmo fazendo algo que é para o teu sustento, como a fome, aonde, como que funciona na natureza? Na hora da fome, não há misericórdia. Na hora da fome, o animal, não é, que aparentemente é lindo, bonitinho, ele vira um assassino implacável. Por quê? Porque ele está com fome. Não é? O animal pode ser um animal dócil em qualquer outro momento. Mas quando ele está com fome, não tem misericórdia. O Adam, o ser humano que compreendeu o divino, que é só esse que é o Adam, ele tem que superar esse sistema da natureza. Então, o exercício da misericórdia não é para ser feito quando ele é fácil, mas quando você é desafiado pelos instintos. E quando somos desafiados pelos instintos? Quando temos falta. Quando temos fome, quando temos sede, quando temos outras necessidades chamando. É nesse momento que espiritualidade deve ser exercida. Não depois, antes. Então, a Torá coloca essa cena específica para mostrar, é ali que você prolonga os seus dias. Porque o que faz você fazer isso? Pensar no outro, ter essa empatia. Foco no momento presente. Foco na mitzvah. Você toma o cuidado, perceba agora, de quando for tomar aqueles ovos, não ferir a mãe. Ela vai te atacar, não vai? Ela vai reagir, ela vai avançar em você. Só que você tem uma mitzvah na cabeça. Não posso revidar, eu vou fazer isso, mas eu não posso esquecer da minha obrigação. Esse foco da sua atenção saindo da sua cabeça por um instante, do seu instinto, da sua fome, da sua necessidade, para aquele instante, esta é a sua participação na eternidade. Realmente, perceba agora. Veja que nós não estamos com um mumbo-jumbo espiritualista barato. Nós estamos falando de algo que realmente é concreto. Qual é a outra instância em que a Torá diz que os seus dias serão prolongados?
quando você respeita teu pai e tua mãe. Você vai honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias. Exatamente o mesmo conceito, perceba. Quando que você exerce verdadeiramente espiritualidade? Quando você convive com pessoas que te contrastam. E quem nos contrasta mais do que nossos pais? Você conhece, não é? Famílias, essas famílias que mostram em TVs e séries, onde todas as pessoas têm a mesma cabeça e as mesmas opiniões, isso é uma coisa absolutamente fictícia. A realidade dos fatos é que novas gerações são completamente diferentes das gerações anteriores. Então, quando a pessoa vem com uma narrativa de que nunca tinha problema, sempre concordávamos em tudo, geralmente isso é uma razão de você desconfiar um pouco. Porque não é contos de fadas. Nós temos divergências, muitas divergências. Então, quando a Torá diz você vai honrar os teus pais, ela está dizendo você vai fazer isso em contraste com os teus instintos, porque aparecerão muitos momentos em que você não quererá fazer isso. Você sabe que não deveria, você vai ter conflito. E não obstante a isso, você vai focar no momento presente, você vai focar no seu dever e na sua mitzvah, e você vai fazer o que precisa fazer, porque você não é um bicho. De novo, assim como no caso anterior, onde você não é guiado pela fome para matar o que tem na sua frente, como o resto de todo o planeta faz, toda a natureza faz isso, mas o Adam não. Essa é a exigência da Torá. Você não é Adam. Então, já que você é Adam, então você não é escravo de instintos. Se você for, então você não é Adam ainda. Então, não há desafio maior para a espiritualidade do que você conviver com os teus pais. Quem teve esse privilégio, né? Algumas pessoas nem esse privilégio tiveram. E aí outras pessoas vêm em suas vidas para preencher meio que essa lacuna. Mas a convivência com os pais, em geral, é um grande desafio. Porque a Torá ordena, você vai dar kavod para eles. Ah, mas ele não deveria, mas eles erraram nisso. É verdade, é verdade. Mas vai dar kavod mesmo assim. Então você vai superar o instinto. Você vai observar as reações da sua mentalidade e dirá não. E como que você consegue fazer isso? Focando a sua atenção na mitzvah. Focando a sua atenção no momento presente. Tendo a kavaná disso. Então a kavaná é mais do que ter a intenção de fazer alguma coisa. A kavaná é o foco, quando você se isola da mentalidade e foca toda a sua atenção no que você está fazendo. Sem se distrair. Isso é kavaná de fato. E essa kavaná, esse foco no momento presente, é o teu contato com a eternidade. É o que prolonga os teus dias. E por que essas duas mitzvot são destacadas com esse tipo de efeito? Porque são constantes. Quando que uma pessoa ia buscar ovos de passarinho para comer? Quase que todo dia. Você não tem que comer todo dia? Quando que você tem que dar kavod para os seus pais? Todo dia. Por que dia que você não vai dar kavod para os seus pais? Então, essas mitzvot são usadas como caminhos, como portais, como placas que apontam para a eternidade. São estas oportunidades, que portanto são muitas, que você deve usar para focar no momento presente. Se você entendeu isso que eu falei até aqui, aí você volta agora para o Somchos e para o ensino dele. Então, se você concentrar-se no errado do Shema, você prolonga os seus dias. Porque do Shema inteiro, o que nós queremos? Nós queremos que seja entendido o errad, o fato de que o divino é unicidade absoluta. O divino não é sefirot, o divino não é 3, não é 10, não é 20, não é nada disso. Não é composto de nada. O divino é unicidade absoluta. O divino não tem mistérios, composições, energias, nada disso. O divino é simples, o divino está por trás de toda a realidade, não composto, por isso que precede a realidade, como falamos no estudo do Mishneh Torah, não há nenhuma possibilidade, na verdade, de imaginar o divino como uma composição de energias e, ao mesmo tempo,
como algo que precedeu a criação. Isso não tem nexo nenhum. Não é? O divino é a unicidade absoluta, simplicidade absoluta. Sendo assim, Echad é o conceito que deve receber toda a nossa atenção, todo o nosso foco. É isso que nos traz para esse instante. Porque a percepção da unicidade do divino é feita de que modo? Focando no momento presente. Focando no agora. Quando eu me esvazio de pensamentos, ideias, passado, futuro, tudo isso, o que eu percebo? Eu percebo a unicidade absoluta do momento presente. Eu percebo a manifestação do divino ocorrendo agora mesmo. Essa é uma percepção direta da Neshama, direta da consciência. Então, por isso, a ênfase no Echad. Não na ideia do Echad. Isto é, na ideia do número 1. O divino não é 1 no sentido do número 1. Porque o número 1 pode ser dividido no meio, pode ter um quarto desse 1, um terço desse 1. Não é o número 1. O divino é 1 de forma absoluta. Como o Ramban explica, a sua unicidade não tem paralelo em nada que existe. Isso não é uma ideia filosófica, isso é uma coisa concreta, para além de ser filosófica. Como assim o divino não é um como as coisas que são um? O Rambam mesmo explica, porque um corpo tem muitos órgãos. Ou como uma vez um idólatra me disse, não, a nossa divindade é 3, tipo um ovo que tem a casca, a clara e a gema. Uma composição, portanto. Então eu disse a ele, então realmente nós temos concepções absolutamente diferentes da divindade. Porque para nós o divino é unicidade absoluta. Não é um no sentido que você falou, exceto para os místicos mas o místico não é só 3, é 10, e tem os fantasmas e os demônios e toda a baboseira que eles falam. Mas fora esses caras, tradicionalmente falando, o nosso conceito de unicidade do divino não é número 1. Nosso conceito de unicidade é unicidade absoluta, não composição. Não composição implica, portanto, não manifesto. Porque só o não manifesto pode ser eterno. Tudo que é composto tem princípio. E tudo que tem princípio tem fim. Então o divino não pode ter princípio. Portanto, é o não manifesto. Porque tudo que foi manifesto tem princípio. Tudo que foi manifesto é composto. Veja, é necessário o argumento de que o divino é o não manifesto. O divino, portanto, não é uma coisa. Não é um ser, não é um fantasmão gigante. O divino não é uma coisa. O divino não é uma entidade. O divino é o momento presente. O divino é esse instante. O divino é o que ocorre na realidade nesse instante. O que ocorre na realidade nesse instante é incognoscível, indescritível. Não há termo para isso. É por isso que nós não pronunciamos o tetagrama. Porque o que quer que você diga é falso. O tetagrama deve ser, portanto, contemplado a partir da Neshama. Por isso que o som dele é o som da nossa respiração. Porque é a Neshama, a respiração, que leva a esse contato direto. O divino não é para ser, então, entendido. O divino é para ser experimentado direto, sem delírios. Lucidez. O divino é experimentado na lucidez, não na loucura da mentalidade. Não na auto-hipnose, ou tomando drogas, ou fazendo alguma coisa. Não. É o oposto de tudo isso. É quando você não faz nada disso e foca aqui, no momento presente. E fica aqui. E não sai daqui, desse instante. Quando a sua atenção não passeia. Quando por um momento você deixa de lado o passado e você deixa de lado o futuro e você foca aqui onde você está, aqui. E fica aqui. É nesse instante que você está na presença do divino. Por isso o Echad é tão importante. Para você entender a unicidade. Em outras palavras, entender unicidade é experimentá-la. Não há outra maneira. Não há nada para ser dito sobre isso de fato. Tudo que eu estou
dizendo são apontamentos que, se seguidos, permitem a experiência do que eu estou falando. O divino não é, então, uma ideia para que eu entenda. O divino é uma experiência para que eu tenha. E por que eu posso ter essa experiência? Porque eu sou manifesto dessa experiência. Razão pela qual o divino dizer que um dos seus nomes, por assim dizer, é Rie. Eu sou. Porque também essa expressão reflete a Neshama. Porque nada é a não ser o divino. E como você percebe isso? Focando sua atenção no momento presente. Dizendo, eu sou, e não completando com mais nada. E focando aqui. E observando isso. E notando o burburinho em volta na mentalidade. E vendo que isso aí não é você. Você é isso aqui que está notando aquilo lá. E isso aqui que está notando aquilo lá acontecer, isso é a manifestação do divino. Isso é a Neshama. E essa é a experiência do divino. Sem mágica, sem nem ritos, na verdade. Embora o Shema seja um rito, veja que o rito serve como treino para você conseguir isso. Por isso, esse ensino do discípulo do Rabino Meir, do Somchos, é espetacular. Não é? Quando você fizer o Shema, foque no Echad. Concentre-se em tudo, mas é Echad. E esse D que não se completa, esse Dalet, essa porta, que é isso que a letra Dalet quer dizer, né? Essa é a porta. Essa é a porta. Então é um treino para você conseguir um dia abrir essa porta. Sair um pouco da ilusão do pensamento e focar aqui na realidade de fato, que só acontece agora. Rabbi Irmiyahu Havai Yativ Kamei de Rabbi Chia bar Abba Chazei Dchava Marich Tuva Amar Leye Keivan de Amar Leichtei Lemala Ulemata Le'arba Ruchot HaShamayim Tula Tzarichat. Aí a Gemara relata, falando desse ensino do Somchos, que o Rabino Irmiá estava sentado diante do Rabino Chia bar Abba, provavelmente numa yeshiva, ou num Beit Midrash, ou numa sinagoga, enfim. Ele viu que ele estava estendendo muito a pronúncia do errado. Também já vi isso acontecer. O camarada faz Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ele vai embora, né? Porque o pessoal não entende o que significa. Entende? Então ele está achando que é alguma palavra mágica. Né? E daí ele fala. Ele disse a ele, uma vez que você o coroou, né? Ou seja, em seus pensamentos, no caso, acima de tudo, né? Nos céus e abaixo na terra, nos 4 cantos do céu, você não precisa se estender mais. E aqui, de novo, é importante prestar atenção. Por que ele enfatiza você o coroou e nós deduzimos que ele está falando dos pensamentos? Porque ele o corrigiu aqui. Ele está corrigindo ele e está dizendo assim, o que é, então, coroar o divino? Coroar o divino é ter uma correta interpretação do divino. Reconhecer o divino, aceitar o jugo do reino dos céus, como é uma velha expressão rabínica, né? Significa ter uma compreensão correta da divindade. É isso que quer dizer aceitar o jugo dos céus. Ter uma compreensão correta do divino. O Shema é uma rica oportunidade para se ter e se expressar, ter uma expressão, um entendimento correto do divino. Neste sentido, ele fala, como você já fez isso, porque você fez o Shema, então você não precisa se estender sobre isso. A ideia aqui não é impressionar o divino. Ou seja, ele se focou na mentalidade, numa imagem que ele teve, mental. Por isso que ele sugeriu que ele coroou o divino nos pensamentos.
Porque o nosso pensamento, o que ele é para nós? Ele é para nós o que a jumenta do Bilam é para o Bilam. Usando aí a recente Parashat Pinchas, né? O nosso pensamento é a nossa jumenta, é o nosso animal de transporte, é a nossa ferramenta, portanto. Não é quem somos, é uma ferramenta. Então nós guiamos através do estudo o pensamento, treinamos ele para ele fazer o que a gente quer que ele faça. Mas ele não é a coisa em si. Então nós, recitamos, criamos esse exercício mental para que os pensamentos estejam direcionados para aí. Mas o momento do reconhecimento do divino ocorre no instante. Daí a não ser necessário estender, porque não é mágico. É no instante. Ou ocorreu, ou não. E se não, não. Porque é o grau de maturidade em cada um de nós que permite essa percepção. E a pessoa diz, não, mas eu não, olhando para mim honestamente, como todo mundo deve ser, especialmente em questões de espiritualidade, alguém pode olhar para si mesmo e dizer, não, mas eu não tenho essa experiência indicada. Mas o reconhecimento disso já é o caminho para isso. O reconhecimento disso. A percepção de que, então é para lá. Agora eu notei. Porque você está agora exercitando o olhar da Neshama, o olhar do entendimento. Então, coroar o divino é realmente compreender o divino. Não compreender a ideia de divindade. Para isso, você não precisa de nenhum desses exercícios. Basta ler qualquer livro aí que fala de deuses e tal. Tem um monte de deuses para você conhecer, se você tiver a fim de conhecer deuses. Conhecer deuses é conhecer histórias de deuses. Não é nada disso que nós estamos falando aqui. O conhecimento do divino é a percepção clara do momento presente e da manifestação do divino. É a experiência disso. Conhecimento, portanto, é sinônimo de experiência. É sinônimo disso. Então é necessário, da nossa parte, ter esta clareza. E aí, portanto, entender que não é só em pensamentos. Por isso, a não ser necessário estender o rito, por assim dizer. Esse seria o ponto-chave proporcionado aqui para nós. Amar Rav Natan bar Mar Ukva, Amar Rav Yehuda, Alevavecha ba'amida, Alevavecha salka datach, Elaima ad Alevavecha ba'amida, Mikan veilach lo, Rabbi Yochanan Amar, Kola parashá kula ba'amida. E como nós estamos falando de ritos e práticas diversas de rituais, não é? O Rabino Natan bar Mar Ukva falou que o Rabino Yehuda havia ensinado que se deve recitar a frase Alevavecha de pé. Aí a Guemará expressa uma certa perplexidade com essa regra ritual. E aí ela pergunta assim, mas passa pela tua cabeça que a frase, Alevavecha, sobre o teu coração, ela deveria ser literalmente recitada de pé? Mas se fosse isso, o que distingue essa frase do resto do Shema para eu achar que tem essa regra aqui e não no resto do Shema? Então, em vez disso, diga que a intenção foi dizer que se deve recitar até a frase Alevavecha, sobre o teu coração, enquanto se está de pé. E daqui em diante, aí não é mais necessário estar de pé. Porque aí sim, você não precisaria me justificar o que eu perguntei. O que tem de diferente nessa frase para o resto. Aí tudo bem. Mas se não for esse o caso, eu fico sem saber qual é o seu raciocínio. Daqui em diante não é mais necessário restar de pé. O Rabino Yohanan disse, deve restar a primeira parte inteira de pé. Que no caso então, é a primeira cláusula do Shema. Ve'az da Rabbi Yochanan letamei de amar Rab bar bar Chana amar Rabbi Yochanan alachá que Rabbi Acha shamar mishon Rabbi Yehuda. Aí a Gemara observa, o Rabino Yochanan está sendo consistente com o seu argumento e segue o raciocínio expresso, que ele, na verdade, falou isso em outro lugar, já que o Rabba bar Chana disse que o Rabino Yochanan havia dito alachá está de acordo com a opinião do Rabino Acha, aquela que ele falou em nome do Rabino Yehuda.
que é necessário recitar o primeiro parágrafo do Shema com intenção. E aí, no caso, estar de pé corroboraria com isso, no sentido de você estar alerta, estar ereto, estar, digamos assim, focado. Porque geralmente, quando nós temos intenção ou estamos concentrados, nós estamos mantendo o nosso equilíbrio. Né? Mesmo às vezes quando você está sentado, você não fica sentado largado, mas fica sentado com a coluna reta, como se fosse no sentido de estar alerta. Né? Então está de pé, mais ainda. Tanu Rabanan, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Zo kriyat Shema, Sherabi Yehuda Anasi. Amar le Rav le Rabbi Chia, La Azeina la le Rabbi, Mikabel Aleha Malchut Shemaim. Amar le Bar Pachtei, בשעה שמעביר ידיו שעל פניו, מקבל עליו על מלכות שמיים. Os sábios ensinaram num baraita. O verso, né? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escuta Israel, Hashem Enos Eloah, Hashem é um. É a recitação do Shema do Rabbeinu Yehuda Hanassi. Ou seja, o Rabbeinu Yehuda Hanassi, na sua prática, o Shema dele não era nada disso que hoje nós fazemos, de recitar um monte de coisa. É o texto do Shema e deu. A frase, propriamente dita. Aí a Gemara conta. O Rav disse a seu tio, que era o Rabino Chia, mas eu não vi o Rabbeinu Yehuda Hanassi aceitar o reino dos céus. Né? Eles estavam ali juntos, provavelmente no Beit Midrash ou no Yeshiva, e aí ele falou, eu não vi ele fazer isso. Né? E aceitar o reino dos céus é um eufemismo, ou pelo menos era um eufemismo no mundo antigo, para se fazer a recitação do Shema. E aí ele falou, né, ele quis orientar, aproveitando para orientar todos os alunos, o Rabino Chia disse a ele, filho dos nobres, né, é o jeitão de falar assim, colegas, né, ou colegas de estudo aqui, porque vocês são nobres pelo fato de estarem aqui estudando Torá. Quando o Rabino Yehuda Hanassi passou as mãos sobre o rosto, né, ou seja, fez esse gesto assim, na sala de estudos, estando no meio da sala de aula, provavelmente, foi ali que ele aceitou o jugo do reino dos céus. Dado que seu jeito de fazer o rito do Shema era constituído de se recitar um único verso. Então isso é muito interessante, né? Nós temos um ensino, em seguida o testemunho da observância de que isso era de fato praticado. Então o Shema do Rabbeinu Yehuda Hanassi, o redator da Mishnah, era só fazer Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, e provavelmente ele nem fazia em voz tão alta, porque ele fez o gesto, mas o que viram ele foi só ele tampar o rosto e depois não fazer mais nada, então acharam até que ele não fez. Dois detalhes aí que são importantes. Choser vegomra, ou eino choser vegomra. Bar kapara omer, eino choser vegomra. Rabbi Shimon berabi omer, choser vegomra. Amar leye bar kapara le Rabbi Shimon berabi. Bishlama le didich da meina. Eino choser vegomra. Eino de mehara Rabbi Shmata deit ba yitziat Mitzrayim. Ela le didach de amart choser vegomra. Velama leye leachdurei. Os alunos do Rabbeinu Yehuda Hanassi e membros da casa dele questionaram. Ele completava a recitação do Shema depois ou não? Ou seja, vocês estão querendo dizer para mim que ele fazia o rito do Shema só falando Shema Israel e depois não falava mais nada? Ou ele fazia isso depois? Bar Kapará disse, ele não completava depois. Ele só fazia Shema mesmo, depois não fazia mais nada. O Rabino Shimon, o filho do Rabino Yehuda Hanassi, disse, não, ele completava depois sim. Aí o Bar Kapará disse ao Rabino Shimon, filho do Rabino Yehuda Hanassi, bom, concedido, né, dado, considerando, vamos supor, de acordo com a minha posição, que eu digo que o Rabino Yehuda Hanassi não completava a recitação de Shema depois. Por que eu digo isso? Né, o motivo é que quando o Rabino Yehuda Hanassi ensinava, ele procurava especificamente, e eu notei isso, né, como aluno, um tópico naquele ensino que ele dava que incluísse alguma menção do êxodo do Egito. E ao fazer isso, ele cumpria a mitzvah de lembrar o êxodo, que é a mitzvah envolvida em todo esse rito do Shema. Nós não fazemos o rito do Shema, portanto, só por causa do Shema, mas também por causa do dever de todo dia lembrar da saída do Egito.
Então ele fazia isso de um outro jeito, digamos assim, botando esse assunto no meio da aula. Então por isso que eu digo que fazendo isso, e portanto tendo já cumprido o dever de lembrar do êxodo do Egito naquele dia, ele fazendo só o Shema, ele cumpre a obrigação do Shema, propriamente dito. Mas, continua o Bar Kapará, de acordo com o que você diz, que ele completava a recitação do Shema depois, então você teria que explicar por que quando ele ensinava, ele metia o assunto da saída do Egito toda vez. Rabino Shimon respondeu, então, o Rabino Yehudá Hanassi fazia isso para mencionar o êxodo do Egito no tempo designado, durante o tempo da recitação do Shema. Só por isso. Você achou que ele fazia isso para não ter que fazer o resto. Mas eu estou dizendo para você que ele fazia tudo e ele fazia essa coisa de mencionar o êxodo porque ele queria colocar isso no horário de se fazer o Shema. Só por isso. Amar Abila bereid Rab Shmuel bar Marta mishmei derav Amar Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad Benenas Bishaina Yatza Amar le Rav Nachman ledrom avdei Psuka kama tzaran tapei la tzaran Amar le Rav Yosef bereid Rabba avuch eichi acha aveid Amar le בפסוקה, כמה חבקן בצער נפשי תפי, לחווי מצער נפשי. Com base nessa alahá que nós acabamos de falar, o Rabino Ila, filho do Rav Shmuel bar Marta, disse em nome do Rav, aquele que recita o verso Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, e é imediatamente dominado por sono, muito comum no mundo antigo, comum também hoje em dia, tá fazendo Shema, capota e dorme. Cumpre sua obrigação de fazer o Shema. Da mesma forma, foi ensinado que o Rav Nachman disse a um escravo, vamos abrir aqui um parênteses ético, né? Esse é século II, século III, escravidão era absolutamente normatizado, quase que um elemento cultural do mundo. Não é? Por imoral que seja isso. Então, só relevando isso. Né? O Rav Nachman tinha um escravo chamado Daro. Aí ele falou para o Daro, quando você vir que eu adormeci, você me acorda para recitar o primeiro verso do Shema. Mas se você vir que eu restei o primeiro verso do Shema e não o resto, daí não precisa me acordar. Então, ou seja, só é obrigado a recitar o primeiro verso. Da mesma forma, o Rav Yosef disse ao Rav Yosef, filho do Rabba, o que seu pai faria? Qual era a prática do teu pai, no caso? O Rav Yosef, filho do Rabba, respondeu, ele se esforçava para não adormecer e recitar o primeiro verso, mas ele não se esforçava para recitar mais que isso, não. Se ele dormisse, dormiu, e ele nunca me falou, filho, me acorda para eu recitar o resto. Eu falava, só me acorda se eu não fiz o Shema. Mas se eu fiz o Shema e dormi, tudo bem, deixa para lá. Já está cumprida a obrigação. Então veja que essa alahá não corrobora com o que foi dito antes. O que foi dito antes é que precisaria fazer tudo. E que o filho do Rabino Shimon dizia que a prática do pai dele significava que ele fazia tudo depois. Mas segundo essa segunda prática aqui do Rabino Ila, não. Quem estava certo era o Bar Kapará mesmo. Ele fazia só o Shema Israel. O filho é que presumiu que ele fazia o resto. Isso é interessante, porque você nota e fala, bom, porque supostamente como é o filho que está falando, ele deve saber. Mas aí a Guemará vem e traz toda uma prática, dizendo que a prática do Rabino Yehudá Hanassi, de fazer tudo, não é bem a prática, não. A maioria, não é, entende que Shema Israel é o dever. Legal fazer tudo, obviamente. Não é? Principalmente se você está no rio, no clima, na sinagoga, faz tudo, por que não? Mas caso aconteça de você dormir depois de Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, tudo bem. Não precisa se desesperar, tá tudo bem. A obrigação foi feita. Amar Rav Yosef, Prakdam lo ikra kriyat Shema, mikra'u dela likrei, ha-migna shapir damei, v'charabi Yoshua, bem levi leit aman deganei aparkid.
O Rav Yosef disse, aquele que está deitado, e aí ele usa uma expressão, né, perakdan, e essa expressão aí é debatida entre tradutores e tudo isso, e o Steinsaltz traduz aqui como deitado, né, de costas, então deitado de barriga para cima. Não pode recitar o Shema nessa posição, porque ler nessa posição, no entendimento cultural da Babilônia daquela época, seria uma coisa desrespeitosa por alguma razão que a Gemara não explica. A Gemara pergunta, isso quer dizer que não se pode recitar o Shema nessa posição, mas dormir nessa posição pode? O Rabino Yehoshua ben Levi não xingava quem dorme deitado de costas? E aí cabe para nós a pergunta, por que o Rabino Yehoshua ben Levi xingava quem deitava de costas? E, na verdade, a resposta é bastante simples. Uma das explicações de por que ele achava ruim de quem deitava de costas era porque isso ocorria muito risco da pessoa ter engasgo, refluxo. E aí, se você dorme assim, você tem refluxo, você corre o risco de engasgar e morrer. E os rabinos tinham uma preocupação muito grande com um conceito chamado conceito de sakaná, de perigo. Existem várias proibições rabínicas estabelecidas por causa da questão do perigo. Não pode, por exemplo, quando você estiver comendo uma fruta, nós falamos isso já no Tratado de Berachot, em páginas anteriores, não se pode comer uma fruta com uma faca, cortando a fruta na direção da tua mão. Você não pode cortar uma carne na direção da tua mão. Você não pode se expor a perigo. Né? Isso é proibido pela Halachá. Então, da mesma forma, se você comeu muita noite e aí você deita de barriga para cima, você pode ter refluxo, pode engasgar dormindo e morrer ali. E aí a sua vida é preciosa. Então você não deve fazer isso. Né? Você não deve se expor a perigo. Então esse é o sentido de dizer que o rabino xingava quem deitava, né? Para de fazer isso! Dava uma bronca em quem fazia isso para a pessoa não esquecer de não se expor dessa forma. Por isso mesmo, quando você vai reanimar uma pessoa e tudo isso, o que você faz? Você coloca ela de lado, né? Porque aí você evita que a pessoa engasgue. Então, da mesma forma. Amrei mignachi matzlei shepid damei mikra afgav de matzlei namei asur. A Gemara responde, bom, se alguém se deitar de costas enquanto se inclina ligeiramente para o lado, aí é permitido, então. Né? No entanto, recitar o Shema nessa posição, mesmo que ele esteja inclinado, é proibido. E aí a Gemara quer entender, mas como assim é permitido, é proibido? É permitido ou é proibido, afinal? Aí a Gemara perguntou, mas por acaso o Rabino Yohanan não deitava de costas? E se inclinava ligeiramente para recitar o Shema, que falou ali que é permitido? Então por que você está falando que é proibido? Então a Gemara responde, Shanei Rabi Yohanan, de Baal Basar, Chavei. A Gemara responde, mas o caso do Rabino Yohanan é diferente, porque ele era corpulento, era difícil para ele ler em outra posição. Ou seja, o Rabino Yohanan é lembrado como sendo uma pessoa muito, muito, muito gorda. E o Talmud tem, inclusive, cenas cômicas, né? Possivelmente piadas a respeito do Rabino Yohanan, que era tão gordo, né? E a mulher dele também era uma mulher muito gorda, e os dois eram tão gordos que se a barriga de um encostasse na barriga do outro, dava para passar uma cabra embaixo, de tão gordo que eles eram, tão grandes que eles eram. Isso, muito provavelmente, é o quê? Um eufemismo, é uma brincadeira, são momentos bem-humorados do Talmud, né? Então, da mesma forma aqui, o Talmud está dizendo, não, tem mesmo essa regra aí, falaram que não se deve deitar assim, mas no caso dele, ele pode ler assim, não por causa da questão ser anulada, ou a regra não valer para ele, mas porque é difícil para ele, no caso, porque ele é grande, o cara é grande, e aí, se ele deitar para levantar, é um sacrifício. Então, se ele está deitado, deixa ele deitado. E o que ele faz? Que ele vire de lado e leia o Shema. Por quê? Para justamente, quem sabe, ele se animar, conforme falamos antes. Se a pessoa estiver lendo o Shema, e aí no final ela dormir. Então, tomara que aconteça isso com ele. Ou seja, que ele leia o Shema de lado e durma de lado, e não virado para cima, para que ele não corra o risco de se engasgar com refluxo ou coisa assim. Então é o Talmud indiretamente preocupado, né, com a pessoa. Aí a Mishnah citou a declaração do Rabino Meir, e a gente viu isso nas páginas anteriores. Ela falou para nós que nos intervalos entre os parágrafos
se pode cumprimentar o indivíduo devido ao respeito que se é obrigado a mostrar, e se pode responder ao cumprimento desse indivíduo devido ao respeito que é necessário mostrar. E no meio, aliás, de cada parágrafo, se pode cumprimentar o indivíduo por medo, né, de que o indivíduo possa prejudicá-lo. Se isso não for feito, se permite responder também, por medo. Aí, beleza, vamos voltar a discutir esses trechos, tendo já discutido os assuntos que nós discutimos. Mashiv mechamat mai ileima mipnei achavod ashta mishal sha'el ahdurei mibaya ela shoel mipnei akavod umeshiv shalom lechol adam eima seifa ubeemtza shoel mipnei aira umeshiv. Então, sobre isso, a Gemara pergunta assim, bom, vamos lá. Ele pode responder em qual circunstância? Se você disser que alguém pode responder devido ao respeito, então agora nós aprendemos que se pode cumprimentar o outro por respeito. Mas daí, seria necessário dizer que se pode responder por respeito também. Mas não é óbvio? Então, em vez disso, o texto deve ser explicado da seguinte forma, para você não cair nesse argumento, digamos assim, circular. Né? Pode-se cumprimentar por respeito e responder com uma saudação a qualquer pessoa. Então, cumprimentar é a regra, que requer uma limitação, mas responder é livre. Mas se for esse o caso, né, se for essa a situação que a gente está imaginando, aí a última cláusula da Mishnah diz que no meio de cada parágrafo se pode cumprimentar, devido ao medo, e retribuir a saudação, devido ao medo também. Meshiv mechamamai eleima mipnei aira ashta mishal she'il ahdurei mibaya ela mipnei akavod hayeno de Rabi Yehuda ditnan Rabi Yehuda omar be'emtza shoel mipnei aira umeshiv mipnei akavod beperakim shoel mipnei akavod umeshiv shalom lechol adam. Então também aqui deve ser esclarecido. Ele pode responder em qual circunstância mesmo? Se você disser que ele pode responder devido ao medo, agora nós aprendemos que ele pode saudar o outro devido ao medo. E daí é necessário dizer que ele pode responder devido a isso? Não, porque é óbvio, né? Se ele pode falar, ele também pode responder, porque o problema é falar, que é quando você fala que você interrompe. Em vez disso, o sentido então deve ser que se pode responder à saudação do outro, mesmo devido à honra. E se for assim, tal visão é idêntica à opinião do Rabino Yehuda, como nós aprendemos na Mishnah. No meio de cada parágrafo se pode cumprimentar o outro por medo e responder por respeito. Então o medo é um motivo mais intenso, né? Porque a interrupção é maior. E já a resposta por respeito só, tudo bem. Nos intervalos entre parágrafos se pode cumprimentar por respeito e responder com uma saudação a qualquer pessoa, porque é o intervalo entre os parágrafos. Em caso afirmativo, qual é a disputa? Porque mostrou lá na Mishnah que eles estavam discutindo. Asorei, mechasra, vechidetanei beparakim. Shoel mipnei akavod, vechtzarich lomar sheu meshiv. Ve'emtza shoel mipnei aira, vechtzarich lomar sheu meshiv. Divrei Rabi Meir, Rabi Yehuda omer be'emtza, shoel mipnei aira, o meshiv mipnei akavod. Então a Gemara diz, o texto da Mishnah está incompleto, gente. Falta um elemento importante, que ensina o seguinte: nos intervalos entre os parágrafos é que se pode cumprimentar por respeito. E daí nem é preciso dizer que se pode responder por respeito. No meio de cada parágrafo se pode cumprimentar devido ao medo. E daí não é preciso dizer que se pode responder devido ao medo. Essa foi a declaração do Rabino Meir, portanto, corrigindo o texto da Mishnah. O Rabino Yehuda disse, no meio de cada parágrafo se pode cumprimentar por medo e responder por respeito. Dito isso, nós então concluímos mais um daf do Talmud. Nós completamos a página 13a e agora completamos a página 13b, significando, portanto, que na próxima aula nós começaremos uma nova página do Talmud, um novo daf.
Lembrando aos nossos colegas que acompanham até aqui, que esse estudo do Talmud, bem como os demais, é um oferecimento dos nossos apoiadores. Torne-se você também, se você puder e quiser, um apoiador do Beit Midrash Livre através do Pix. Informe-se sobre isso lá na nossa página do Facebook, Beit Midrash Livre, no nosso grupo lá. E se você desejar, entre na nossa página do Telegram, também pelo Facebook. Se você quiser fazer perguntas e tiver dúvidas sobre a aula, questionamentos sobre o racionalismo, enfim, temas relacionados ao que nós tratamos aqui no Beit Midrash Livre. Beseder? Toda Rabba lachem, tzedikul mitzvah, e eu vejo vocês numa próxima aula, Besrat Hashem Yitbarach. Uma boa noite, bom descanso e Shavuot Tov.